Ele é como palavra espiritual, como ação espiritual de Deus para transformar a nossa vida. Ele não chega aqui. Por quê? Os nossos problemas, os problemas do ser humano, todos estão aqui dentro desse círculo. Todos estão aqui dentro desse círculo. É aqui que vem os problemas da depressão, é aqui que gera a questão do ódio, é aqui que gera a questão do desânimo, é aqui que gera a questão da incredulidade. Tudo está relacionado aqui dentro desse círculo. E se o Evangelho não chega aqui, se o Evangelho não transforma isso, se o Evangelho não muda isso, você pode ser um conhecedor das Escrituras e saber um monte de texto bíblico. Você pode, que o Espírito de Deus, que já está lá naquele círculo azul, que é o seu Espírito, o Espírito de Deus está lá, e você pode ter tremendo relacionamento com Deus, porque esse lugar aí é o lugar de base de relacionamento com Deus. Mas se isso tudo aqui não for atingido por essa luz que brilhou lá no seu Espírito, você vai continuar sendo uma pessoa desequilibrada, com todo o conhecimento, entre aspas, que você possa ter de Deus. Você vai continuar sendo uma pessoa carnal. Porque essa é a parte de nós que está mais perto do físico. Por isso que você vai encontrar no Antigo Testamento, o que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Que o povo de Deus não podia comer carne com sangue. Por quê? O texto diz assim, porque o sangue é a alma. Quem já ouviu falar sobre isso na Bíblia? Está vendo então? Por que a Bíblia diz que o sangue é a alma? Quando a Bíblia diz que o sangue é a alma, ele está dizendo que o sangue é o nefesh. Por isso, quando eu digo para vocês que a palavra de Deus ela tem poder de purificar o nosso sangue, eu estou falando no sentido literal. Eu estou falando no sentido literal. Não existe melhor hemodiálise do que a palavra de Deus. Amém. E por que muitas pessoas não conseguem sentir isso? Porque o nefesh está ligado ao mundo físico. Ele não consegue um contato genuíno, um contato legítimo com o mundo espiritual, para elevar a alma dele a um tal ponto que tudo isso aqui seja envolvido pela presença de Deus e se curve, e se prostre, e se submeta diante da autoridade da palavra de Deus. Amém. Entende? Só quando tudo isso se submeter à palavra de Deus, então a nossa alma será purificada, o nosso nefesh será purificado. Então a gente começa a sair do cativeiro. Por isso que a história da salvação mesmo, ela começa na saída do povo do Egito. A saída do povo do Egito narra a libertação do povo. Quando o povo sai do nefesh, quando o povo sai desse estágio aí, a libertação, exatamente por isso que o Senhor disse, conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Porque isso aqui é uma prisão, por mais maravilhoso. Se você for detalhar cada quadrinho desse aqui, é um livro inteiro. Existem livros escritos só sobre isso aqui. Só sobre esse quadrinho aqui eu tenho um livro só sobre ele. Eu tenho um livro só sobre isso aqui. Há um livro nisso aqui. É extraordinário isso aqui. Existem faculdades para estudar só esses dois quadrinhos aqui. Existe faculdade para estudar só isso aqui. Entende? É profundo. A alma do ser humano é algo grande demais. É extraordinário. A mente humana é algo, na verdade, existe uma fronteira que ainda não foi ultrapassada pela ciência. E a ciência jamais vai conseguir ultrapassá-la. É grande demais. Você é muito mais do que você imagina que você é. Quem está me ouvindo? Você é muito mais do que você imagina. Isso aqui tudo é você. Isso aqui tudo é eu. E quando eu olho para esse quadro, eu digo, meu Deus, eu sou tudo isso. Qualquer pessoa nesse planeta, seja ele de qualquer raça, tribo, cor, qualquer mendigo na rua, ele tem essas mesmas qualificações. Qualquer ser humano é assim. Isso é a origem de todo ser humano. Todo ser humano tem tudo isso aqui que vocês estão vendo. Não existe um ser humano que não tenha isso daqui. Se não tiver, ele não é ser humano. Mas se ele é um ser humano, ele tem tudo isso daqui. Então a questão é, por que muitas vezes a gente pode aceitar Jesus e as questões continuam das nossas emoções, as questões continuam do nosso entendimento sobre o reino espiritual, do nosso relacionamento com Deus? Exatamente por isso. Porque a gente não permite, por isso, a renovação da mente é você curvar tudo isso. Deixa que o Evangelho entre aí. Deixa que a luz do Evangelho entre nas suas memórias, na construção do pensamento, nas emoções. Era isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Josué, quando você entrar nessa terra, medita na minha palavra dia e noite. Ou seja, deixa que os teus pensamentos sejam construídos a partir da minha palavra. Quando você construir uma ideia a partir da palavra de Deus, essa ideia, esse pensamento vai gerar coisas que não existem.
Porque o universo foi gerado a partir da palavra de Deus. Quem está me ouvindo? A partir da palavra de Deus. Por isso, o salmista dizia, feliz é o homem que medita na palavra de Deus. Ou seja, que os pensamentos deles são construídos, o que ele entende da vida, o que ele entende de Deus, parte a partir do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que esse é o lugar onde Satanás quer escurecer. É isso que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que são ímpios, que não conhecem a Deus, eles têm um entendimento entenebrecido, escurecido, porque a palavra de Deus é luz, e só a palavra de Deus clareia isso daí. Só a palavra de Deus ilumina isso daí. E sem a iluminação da palavra de Deus, a gente não pode receber essa claridade. Quantos estão me ouvindo? A luz de Deus não vai brilhar aí. Por isso as pessoas não conseguem. Fica lá no espírito, ó, na linha azul. Entende? Não ultrapassa para cá. Por isso as emoções têm problema. Por isso os pensamentos são pensamentos negativos. Por isso os conceitos e as ideias são completamente contrárias à palavra de Deus. Porque não bate. Porque são coisas que não se encaixam. Por quê? Porque elas não são geradas a partir da palavra de Deus. Você vê que esse lugar aqui é bem diferente desse aqui. Mas é ao mesmo tempo a mesma coisa. Aqui está o raciocínio, memorização, assimilação. Olha só, lá nos componentes perceptíveis. Né? Eu posso decorar, então quer dizer, pastor, que eu posso decorar um texto da Bíblia? Ah, eu posso decorar o Salmo 91? Pode, você pode decorar o Salmo 91 e o Salmo 91 vai ficar aqui, ó. Ele não vai ultrapassar para cá, não vai fazer nada, só se você decorar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decorar ele e tenho que entender ele. Eu tenho que procurar o sentido dele. Eu tenho que ir mais longe, além de decorar ele. Eu tenho que saber o que ele quer dizer para a minha vida e aplicar isso na minha vida. Eu tenho que saber como eu estou em relação a este salmo, quem eu sou em relação a este salmo, onde estou em relação a este salmo e quem eu sou genericamente em relação a este salmo. Eu preciso compreender isso. E além disso, eu preciso trazer este salmo lá para dentro da minha memória inconsciente. Olha só, aquele lugar onde eu só chego lá quando acontece esse fenômeno aqui, ó, fluxo, alto fluxo gatilho da memória, janela da memória. Ele precisa ficar lá, está mais perto do Espírito. Entende? Mais perto do Espírito. Senão, simplesmente memorização. Por isso que eu faço questão sempre de dizer isso. Fatos comprovados de pessoas que acabam de ler as Escrituras e depois põem uma corda no pescoço, pendura na parede, no telhado e morrem enforcados depois de ler textos das Escrituras. Por quê? Porque eles não conseguem fazer com que isso daqui saia da letra, isso daqui saia do código. Lembra que eu falei da música ainda agora? A música, ela só faz você tocar sua alma, ela só faz você chorar se ela sair do código. Se você ficar o dia inteiro olhando para a pauta musical, você vai ficar com dor nos olhos. Porque você vai ver um monte de bolinha com perninha. Não? Se você ficar o dia inteiro olhando para as Escrituras e só decorando sem entender o sentido, nada dela, você vai enjoar desse livro. E vai achar um livro grandão, cheio de um monte de palavras que você não entende. Mas quando você começa a compreender que a palavra de Deus é mais do que letra, e que ela é a vida, e que ela sustenta o universo, que tudo que foi criado a partir dela, quando você tem essa consciência, quando isso vai lá para cima, lá para o seu espírito, e você tem essa consciência, aí você muda o sentido. Amém. Aleluia, muda o sentido. Aí você começa a entender que um texto pequeno como esse pode mudar toda a sua história. Se você entender um pouquinho dela, pode mudar toda a sua história. Toda, a partir do fato de que ela não é só letra, ela é algo maior do que letras, ela é espiritual, ela é vida, ela é a própria vida. Quem está na vida? É a própria vida. Então isso é maravilhoso. Então isso que eu gostaria que você entendesse, e esse daqui é a parte, por incrível que pareça, tudo isso que eu estou dizendo, que eu nem consigo explicar direito para você, não consigo, ainda que eu queira, não consigo. Como eu lhe disse, existem livros sobre cada quadrinho desse aqui. E não quero, essa é a minha intenção, eu só quero que você veja tudo isso como toda essa maravilha, isso daqui já é extraordinário. O próprio salmista Davi dizia, que em forma poética, que de uma forma maravilhosa eu fui formado. Ele diz assim, de uma forma extraordinária tu me formaste. Ele exalta a criação de Deus. Isso aqui é criação de Deus, é ideia de Deus. Foi Deus que fez isso. Quando o pecado entrou no mundo, ele escravizou, nós estamos presos dentro desse círculo. Preso, essa aí é a nossa prisão, é aqui que os homens estão presos.
Por quê? Porque a gente não entende que existe algo mais do que isso. Que a alma do ser humano, isso daqui que a gente conhece até agora, é simplesmente a parte básica, onde nós estamos presos. E a gente não consegue se elevar, e a gente não consegue ver algo maior do que a gente já tem visto até hoje. E aí, eu trouxe um outro quadro que eu vou mostrar para você agora, para você entender. Eu quero que você olhe para esse próximo desenho que eu vou trazer para você. E eu não tenho todas as referências hoje para dar, porque isso daí vai demorar um tempo para a gente entender, porque é algo que é grande demais, é muito grande, é muito alto para mim. Eu não estou conseguindo alcançar tudo, eu estou me esforçando o máximo que eu posso. Mas eu quero que você entenda essa grandeza e por que eu digo que a espiritualidade e que esse relacionamento com Deus que é espírito, e por que nós somos espirituais, e como eu respeito isso, e como eu admiro essa coisa que é o relacionamento do ser humano com Deus. E eu respeito isso porque é algo grande demais, é algo maior do que a gente pode imaginar. Então eu quero que você entenda isso. Tudo isso aqui que você está vendo é o básico. E a gente não tem ainda conhecimento desse básico. E a gente está lá naquele círculo do meio ali, na parte consciente simplesmente, e não consegue sair daí. E o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Deus já está no nosso espírito, querendo trazer essa luz, querendo trazer esse entendimento, esse conhecimento, mas nós estamos cheios de problemas, que é outra coisa que nós vamos tratar posteriormente. Eu estou dando para vocês um resumo, mas depois nós vamos entrar em algumas porções aqui da nossa alma. Eu vou trazer algumas coisas para vocês bíblicas, algumas experiências, algumas coisas que vocês vão ver que muitas vezes a nossa alma não é tão atingida pela palavra de Deus. Por isso que depressão, por exemplo, é um dos males do século. Por isso que estresse, por exemplo, é uma das doenças mais contagiosas do mundo que nós vivemos. Por quê? Porque as pessoas vivem dentro desse círculo e não conseguem sair daí, expandir daí. Porque a vida está além de tudo isso daí. A vida, a verdadeira luz, a verdadeira vida não consegue chegar aí. Ela não consegue chegar nos nossos pensamentos, nas nossas memórias, na nossa alma como um todo, tanto na parte consciente como na parte inconsciente, e tão pouco chega no nosso corpo. Nós não estamos nem falando do corpo, depois nós vamos falar do corpo, e você vai ver que tudo isso daí afeta o nosso corpo. O nosso corpo está agarrado a isso daí está agarrado ao nosso corpo. Por isso que nefesh é tradução de sangue, porque sangue é algo físico, e a própria Bíblia diz que o sangue é a alma. O sangue é a alma, porque a vida de Deus, a vida que Deus criou, ela está imbuída em toda a criação. E o próprio ser humano, o próprio corpo físico, ele recebe o impacto do mundo espiritual. Porque o que é na verdade o nosso corpo é para ser impactado por essa luz. Por isso que Jesus falou assim: se você diz, se você tem um olhar bom, bons olhos, todo o teu corpo terá luz. Muitas vezes no nosso corpo existem bloqueios que não deixam que a luz de Deus, a luz que traz a verdadeira vida, que cura os nossos ossos, o nosso sangue, a nossa pele, que cura a nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo isso que cura, muitas vezes não está fluindo. Existem bloqueios que estão aí. O que são esses bloqueios? São o que Paulo chama de fortalezas. Ele diz que existem fortalezas. Quem coloca essas fortalezas? Nosso adversário. O que são essas fortalezas? São argumentos. Paulo diz isso. São argumentos, sofismas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que quando a gente está falando das coisas de Deus, da luz de Deus que tem fluído na nossa vida, as pessoas se fecham porque as fortalezas não deixam penetrar a luz. E nós estamos presos nessa. Por isso que a batalha espiritual é aí. Enquanto a fortaleza não for quebrada. Enquanto a fortaleza não for quebrada. E a nossa alma for inundada pela luz de Deus. E o nosso corpo ser tocado pela luz de Deus, nós não vamos entender essas verdades. Quem está me ouvindo? Amém.